Salve, salve, minha rapaziada. Chegando para mais um vídeo de NFL, mais um vídeo de futebol americano aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre as equipes que melhor foram no NFL Draft que aconteceu no último final de semana, né? E marcou a escolha dos novos calouros que vão ser responsáveis por mandar essas equipes pro bem ou pro mal nos próximos anos, mas antes não se esqueçam, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês, ativem o sininho e sigam o Landing Zone Brasil tanto no Twitter quanto no Instagram. O link tá na descrição desse vídeo, tá, gente? Se o time de vocês não tiver aqui e não tiver no vídeo que vai sair na quarta-feira, que é das piores classes, das classes que eu menos gostei, vão no Twitter. No Twitter vai ter hoje os 16 análises dos 16 drafts da NFC e amanhã na terça vai sair os textos com análise dos 16 drafts da AFC. Então deem uma passadinha lá, tá repleto de conteúdo no Twitter, no Instagram também, então deem essa moral, também se inscrevam aqui no YouTube. Começando, vão ser 8 times aqui dos melhores classes. Por que 8 times? Porque foram os times que terminaram com nota A menos, A ou A mais quando eu fiz a análise desses times, fiz os textos desses times para o Twitter, tá? Então, esse é o critério de avaliação. E aí o critério é baseado, né, principalmente no meu board, nas escolhas, enfim, eu vou explicar aqui para vocês por que eu escolhi esses times. O primeiro, em 8º lugar, Philadelphia Eagles, terminou com nota A menos para mim. Em 8º lugar, o Philadelphia Eagles com Hal Roseman, mais uma vez um bom draft da equipe do Philadelphia Eagles, que não surpreende ninguém. É um time que vai muito bem. As escolhas dos Eagles foram wide receiver Makai Lemon, Eli Stowers, Markel Bell, Cole Payton, Micah Morris, Cole Wills, não sei o sobrenome dele, Wisniewski, o R. Bernard e o Keyshawn James Nelby. Então, ótimas escolhas. Se vocês olharem, é um ataque não. É um draft quase todo concentrado no lado ofensivo da bola. Então, o Hal Roseman detectou que o principal problema da equipe na última temporada foi o ataque, né? O principal problema do Philadelphia Eagles na temporada passada foi o ataque. Então, ele precisava adicionar mais profundidade e a equipe vai perder o A.J. Brown, que muito provavelmente vai ser trocado para o New England Patriots. Então, o time conseguiu adicionar o Makai Lemon um ótimo movimento do Hal Roseman de ler o board, de saber o momento certo de agir, de dar o trade-up, de selecionar o Makai Lemon, que se encaixa muito bem nesse ataque. No round 2, trouxe o Eli Stowers, que é uma pick que eu particularmente gosto bastante. É um tight end com características de wide receiver, é um cara que precisa ainda aprender a marcar, a bloquear melhor os defensores, principalmente para o jogo terrestre, mas que corre rotas muito bem. Não sou tão fã da escolha de Markel Bell na terceira rodada, mas gosto muito da escolha do Micah Morris na pick 207, acho que é um guard com potencial de muito desenvolvimento. Gosto muito da escolha de War Bernard, é um freak atlético que pode se tornar uma peça, quem sabe, interessante para essa equipe. Tem que adicionar aqui também, gente, o que faz a nota desse draft crescer, trocar a pick 98 pelo Jonathan Greenard. Né? O impacto que o Jonathan Greenard vai ter nessa equipe é muito grande. Eu prometo que eu vou gravar um vídeo só para falar sobre essa troca, porque o Greenard é um jogador melhor que o Jalen Phillips, que foi embora, e ele vai trazer mais impacto para o Philadelphia Eagles do que o Jalen Phillips trazia. Então uma defesa que já ficava boa vai ficar melhor. Uma coisa que eu quero adicionar: o Hal Roseman já percebeu que ele precisa rejuvenescer o seu ataque. Hoje o Philadelphia Eagles gasta quase todo o seu dinheiro no lado ofensivo da bola. Os contratos de calouro estão na defesa. A defesa está chegando no auge e o ataque está envelhecendo. Daqui a pouco a lógica vai inverter. O ataque vai começar a receber contratos de calouro e a defesa vai começar a receber os seus contratos. Na teoria, é isso que está acontecendo e o Hal Roseman já começou esse movimento, principalmente com Makai Lemon e Eli Stowers nas duas primeiras picks.
Em sétimo lugar, Tampa Bay Buccaneers. Para mim, um time que terminou com uma das grandes steals desse draft é Ruben Ben Jr. na pick número 15. Um jogador extremamente disruptivo, um cara com muita força de jogo, um cara com um arsenal de pass rush muito interessante, muitas armas, um cara que tecnicamente é muito bom. Por que o Ruben Ben, se ele é tão bom assim como pass rush, caiu até a pick número 15? Teve as questões extracampo envolvendo o acidente que culminou na morte de uma jovem, né, que foi descoberto poucos dias antes do draft, algo que aconteceu há 2 anos atrás, se eu não me engano. Isso fez ele cair. E a sua envergadura. A envergadura já era um problema para muitos times, mas é algo que, por mais que eu saiba que impacte e pode impactar na NFL, eu acho que ele, pela qualidade técnica que ele tem, consegue suprir muito bem esse problema que ele tem na sua falta de envergadura. Nas demais picks, Josiah Trotter, Ted Hurst, Keontae Scott, DeMonte Cathcart, Billy Schrodt e Bauer Sharp. Boas picks. Acho o Josiah Trotter uma pick boa, principalmente porque esse time sabe desenvolver linebackers, mas acho que tinham opções melhores na board, como o próprio CJ Allen, mas ok, né? Esse time desenvolve bem linebackers. O Ted Hurst, uma pick ok, é um wide receiver que depende muito da fisicalidade e vai muito bem em bolas contestadas. É um cara que parece que chega para suprir essa questão de bolas contestadas que o Mike Evans te trazia. Acho que Keontae Scott uma ótima pick para essa secundária. DeMonte Cathcart também um defensive lineman que te ajuda bastante na questão de rotação. Então, assim, Ruben Benz Jr., Josiah Trotter, Keontae Scott e o Cathcart, para mim, são 4 picks que te ajudam muito, principalmente as 3 primeiras, numa defesa que precisava de ajuda, precisava de peças e agora conseguiu adicionar. O meu sexto time e o terceiro time aqui desse vídeo, gente, é nada mais, nada menos que o Kansas City Chiefs. Mais uma vez, o Kansas City Chiefs que teve Mansour Delane, Peter Woods, Armaison Thomas, Jadon Canady, Emmett Johnson, Cyrus Island e Garrett Nussmeier. Gosto muito desse draft aqui dos Chiefs, tá? Gosto muito mesmo, porque Mansour Delane era uma necessidade muito grande da equipe. Entendo quem fala que o time não precisava subir para fazer a pick, mas eu acho que até o Spagnuolo devia estar desesperado por isso. O Brett Favre devia estar também com esse desespero de um cornerback. O time não tinha um cornerback no nível competitivo como o Mansour Delane te entrega. E o time sentiu que não podia nem correr o risco de perder essa pique e fez esse movimento agressivo de subir e selecioná-lo. Então eu acho sim aqui uma boa pique do Kansas City Chiefs e acho um bom movimento. Assim como eu também gosto da adição do Peter Woods na pique 29. Acho o Peter Woods um pass rusher, basicamente hoje unicamente um IDL que é um pass rusher. Ele precisa se desenvolver melhor como um jogador de jogo terrestre, melhor como um run defender, um run stopper, mas ele vai ter o Chris Jones para ensinar ele. Isso é muito importante. Ele vai aprender com um dos melhores a ter jogado o jogo na posição. Então é importantíssimo isso para o desenvolvimento dele. É verdade que ele perdeu peso e junto com isso ele perdeu qualidade. Então eu acho que ele precisa botar massa de novo, precisa ganhar mais corpo, precisa ficar maior, até para conseguir melhor contra o jogo terrestre, porque ele estava jogando muito bem no college e ele decaiu nas últimas temporadas. Então o potencial do Peter Woods é muito alto e eu acho que é um bom acerto dos Chiefs trazê-lo aqui, assim como eu acho um bom acerto tu trazer o Armaison Thomas na pick 40. Gente, o Armaison Thomas é para quem não sabe, é um edge de Oklahoma que eu particularmente gosto bastante e acho uma pick de um bom valor aqui na pick 40. É um cara muito grande, tem muita explosão, tem um bend muito bom e ele muda de velocidade muito rápido. Então acho que tanto com a adição do Peter Woods quanto com a adição do Armaison Thomas, tu melhorou muito o teu pass rush que precisava de ajuda por Chris Jones, principalmente. Assim como tu melhorou muito da secundária trazendo Mansour Delane
e o Jaden Canady. O Jaden Canady é um cara que deve jogar no slot, então acho que ele chega e já briga pela vaga de titularidade, inclusive, mesmo sendo uma pick de dia 3. É um jogador que hoje ele tem mais potencial do que os jogadores que estão na equipe. Acho que o Jaden Canady pode ser sim o cornerback de slot titular dessa equipe, se não no início da temporada, no meio para o final. Então, as 4 primeiras picks da equipe dos Chiefs focadas totalmente na defesa, porque a equipe precisava de ajuda. E as últimas 3 focadas no ataque. Emmett Johnson acho uma ótima pick, é um cara que te traz versatilidade, é um cara que te traz profundidade agora no teu grupo de running backs. Tu acabou de pagar o Kenneth Walker e tu agrega o Emmett Johnson, tu fica com um bom grupo de running backs. O Emmett Johnson é um cara muito elusivo, um cara muito inteligente jogando. E acho o Garrett Nussmeier uma adição interessante, um cara que para ser o teu quarterback número 2, recebendo pouquinho ali, bem pouquinho numa pick de 7ª rodada, é um movimento inteligente da equipe dos Chiefs. Agora a gente começa as equipes que receberam nota A. New York Giants a primeira. Giants que tiveram Arvel Reese, Maio Goa, Colton Wood, Malachi Fields, o defensive lineman Bob Jameson Travis, o tackle G.C. Davis e o linebacker Jack Kelly. Eu vou focar aqui nas 4 primeiras picks, que são as principais. As outras picks, né, de terceiro dia são picks ali de profundidade, de rotação, de jogadores que talvez acabem nem fazendo o roster final. Arvel Reese é um jogador muito bom, deve ser um off-ball linebacker nesse time, um cara que eu particularmente gosto muito, tem qualidade para ser um off-ball linebacker e que situacionalmente vai ser usado como pass rusher, porque hoje o grupo de pass rushers dessa equipe não necessita tanto que o Arvel Reese chegue e faça essa função, então ele vai ser esse híbrido que joga muito mais como off-ball linebacker, e a gente sabe como o John Harbaugh gosta e precisa de linebackers com essa capacidade de cobrir o campo inteiro como o Arvel Reese te traz, e eu acho uma pick inteligentíssima aqui dos Giants. O Francis Mauigoa não me agrada o fato de na pick 10 ele ter sido draftado muito provavelmente para jogar de guard, mas tu resolve um problema grande, talvez um dos maiores problemas do teu ataque, que era a posição, né, de guard. E o Francis Mauigoa chega, tu fica com uma linha ofensiva gigante, né, porque tu vai ter basicamente 3 offensive tackles jogando na tua linha, um deles jogando como guard, seja ele o Mauigoa ou seja ele o outro que vai ser deslocado para jogar de guard para o Mauigoa jogar de tackle. Então, gosto dessa pick, gosto porque resolve um problema que essa equipe tinha e traz força, traz tamanho, traz bife para essa linha ofensiva, algo que é importante, tanto para o Jackson Dart ser protegido, mas também para o jogo terrestre conseguir se desenvolver melhor. Colton Wood na pick 37, acho uma pick de ótimo valor. O Colton Wood é um cornerback muito atlético, um cara que compete muito bem em press coverage, um cara que persegue muito bem a bola no ar, um cara que tem um perfil muito interessante para esse corpo de cornerbacks de uma equipe que precisava. Então, um draft no início muito bem equilibrado. Tu traz um cara importante, duas peças importantes para tua defesa, que eram necessárias, tanto linebacker quanto cornerback, e tu traz um jogador importante para a defesa, que era pro ataque, desculpa, que era o Francis Mauigoa, que é um tackle guard que vai jogar e vai suprir uma posição de muita necessidade no time. Não sou tão fã da escolha de Malachi Fields, acho que tinham opções melhores disponíveis na board naquele momento. Vamos seguindo para o Dallas Cowboys, que foi a outra equipe que eu coloquei aqui com nota A. Aí toda a NFC East está aqui, né? Então, Dallas Cowboys, nota A. Caleb Downs, Malachi Lawrence, Jason Barham, Drew Shelton, Devin Moore, L.T. Overton, Anthony Smith. Ótima classe. Melhor escolha, Caleb Downs. Ficar sentadinho na pick 12, esperar o momento certo. Subiu para pick 11, selecionou o Caleb Downs. Gosto muito dessa escolha da equipe do Dallas Cowboys.
Um jogador que chega numa secundária que precisava de muita ajuda. E esse draft inteiro do Dallas Cowboys é muito focado na defesa. Então, se a gente pega das 7 picks, 5 delas foram defensivas. Então, Caleb Downs chega e ajuda muito essa secundária. Um jogador que só ele chegasse na secundária, a secundária já daria um salto, porque ele é um jogador muito bom, um cara que cobre o campo inteiro, é bom no fundo do campo, é inteligente. Precisa. A única. Assim, pra achar pelo em ovo, tá? Porque o Caleb Downs, tu olha o tape dele e quase não tem problema. Ele precisa capitalizar mais as jogadas, é um cara que precisa transformar mais turnovers. De resto, é um safety completo. Além dele, trouxe na pick 114 Devin Moore, cornerback de Florida Gators, que eu achei uma pick muito boa. O Devin Moore só caiu até 114 porque ele tem problemas de lesão. Porque o tape dele, e tecnicamente, ele é um jogador de no mínimo dia 2. Então na 114 ele é uma ótima pick, é um ótimo valor para a equipe do Dallas Cowboys. Então gosto muito dessa escolha desses dois jogadores que chegam e ajudam muito essa secundária. As adições para o pass rush: Malachi Lawrence, Jason Barham e LT Overton. Gosto de todas. Não sou tão fã de Malachi Lawrence, falei isso aqui no vídeo analisando as primeiras rodadas, as escolhas de primeira rodada, porque hoje ele é um pass rusher puro. Ele não te agrega quase nada no jogo terrestre e eu acho isso um pouco ruim para um jogador que tu pegou na pick 23. Mas de resto, ele é um pass rusher bom e sólido que vai te ajudar. O Jason Barham, por mais que ele em Michigan fosse um cara que já havia jogado de linebacker e estava jogando mais de edge, eu acho que ele vai fazer função de off-ball linebacker nessa equipe. E esse linebacker que muitas vezes é utilizado para blitz falsas, muitas vezes é utilizado para blitz, então acho que ele vai ser um off-ball linebacker. E o LT Overton na pick 137 para mim tem valor, é um cara com perfil atlético muito interessante, acho uma boa escolha. As escolhas ofensivas, tanto o Drew Shelton quanto o Anthony Smith vão brigar para fazer roster, né? Não sei se estarão na equipe final. Fechando as equipes com nota A, New York Giants, mais uma equipe da mesma divisão, então as 4 equipes da mesma divisão estão de parabéns. Eagles, Giants, Cowboys e... Eu falei Giants, botei errado. É Commanders, gente. Commanders. Washington Commanders. Cadê aqui os Commanders? Aqui. Washington Commanders. Então, Commanders, Eagles, Giants e Cowboys. As 4 equipes estão de parabéns por estarem aqui. Os Commanders com poucas picks, mas picks muito impactantes. Para começar, a pick número 1 dos Commanders, Sonny Styles. Número 7. Na número 7 tu pegou o melhor jogador do draft. Tu ficou sentadinho ali e pegou o melhor jogador do draft. Um cara que tem comparações com linebackers históricos da NFL. Vou pegar o Fred Warner, para quem acompanha mais agora. Tem gente que projeta ele como um prospecto com potencial e um jogo parecido com o do Fred Warner, para vocês terem noção, para não ir mais atrás. Então, assim, é um linebacker muito bom, aqueles de nível raro de aparecer. Um cara que cobre sideline, cobre o campo inteiro, com capacidade de forçar turnovers, com capacidade de ajudar no jogo terrestre, com boa leitura no jogo aéreo, uma pick excelente dos Commanders. Wide receiver Antonio Williams, acho uma pick boa, é um cara que te entrega versatilidade no ataque, no último ano atuou muito mais no slot do que qualquer outra coisa, talvez saia um pouco mais cedo do que eu gostaria, mas acho ok. Nesse ataque deve jogar no slot, levando em consideração as atuais peças do elenco e um cara que produza bastante através de screens, talvez principalmente em passes rápidos. E aí as demais picks, Joshua Joseph, uma pick, né, um jogador que pode agregar bastante na rotação de pass rush, acho uma pick interessante. E Katron Allen na pick 187, eu acho uma ótima pick. Um running back que pode ter toques já no seu primeiro ano na equipe dos Commanders. É um cara que chega muito fresco, vindo de Penn State,
não era o principal running back da equipe, então por vir nessa questão de não ter tantos toques, um cara com pernas frescas, é importante ter running backs assim, pegando ele tarde no draft. Eu acho que é um cara que pode ter toques na equipe, talvez começando no special teams e depois indo para a equipe principal. É um jogador que eu vejo tendo um impacto talvez nesse ataque dos Commanders. Indo adiante, gente, agora a gente vai para as equipes que eu terminei com nota a mais. São apenas duas. Eu vou começar com o Las Vegas Raiders. Os Raiders fizeram um draft muito interessante para mim. Começa com o Fernando Mendonça, que eu nem preciso me estender muito. Era o melhor QB disponível, um QB que vai ajudar muito esse ataque. Trazem o safety Traden Stux na pick 38. Acho um ótimo valor. Traden Stux é um ótimo atleta, um safety capaz de cobrir basicamente o campo inteiro. Então, acho uma boa pick na 38. Na 67, Kieron Crawford não é uma pick que eu sou tão fã na 67. Talvez a pick que eu menos tenha gostado. Na 91, Trayson II, offensive tackle, um cara para desenvolvimento, muito mais do que qualquer outra coisa. Na pick 101, talvez a maior steal desse draft, a gente não sabe, Jermod McCoy, né? É um cornerback de Tennessee, um talento top 15 do draft, para muitas pessoas top 10 desse draft. Para mim ele estava dentro do top 15, que caiu até a pick 101, porque enfim, tem uma lesão na cartilagem do joelho e a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe se ele vai voltar a jogar futebol americano. Talvez ele passe por uma cirurgia e não jogue nessa temporada, talvez ele passe por uma cirurgia e não jogue mais. Então assim, isso fez com que ele caísse. Se ele conseguir voltar a jogar futebol americano, é uma pick do Las Vegas Raiders sensacional. Então só Fernando Mendonça, Traden Stux e Jermod McCoy já valem esse draft dos Raiders. Ainda conseguem depois Mike Washington Jr. E aí tu forma um ataque que vai ter um Ashton Gentry de running back 1 e de running back 2 tu vai ter Mike Washington Jr., que para mim era um dos melhores running backs dessa classe. Então tu traz alguém para dar um respiro pro Ashton Gentry, né? Eles viram na temporada passada que não adianta tu ter só o Ashton Gentry, tu precisa ter alguém para carregar a bola junto com ele, tu precisa ter alguém para dar um descanso para ele, alguém para colocar em jardas mais curtas, alguém para tirar às vezes o Ashton Gentry de campo um pouco para ele respirar e descansar um pouco as pernas, para dividir toques com ele mesmo, alguém que tenha qualidade para isso. Depois na pick 150, o safety Dalton Johnson, acho um ótimo valor, então acho que a equipe consegue, tanto com o Traden Stux quanto o Dalton Johnson, dois bons valores de safety. É uma dupla que se conhece, eram safeties os dois de Arizona Wildcats, então talvez os dois possam continuar jogando juntos nessa equipe, né? É uma equipe que precisa de jogadores na secundária e trouxe dois safeties que jogavam juntos, que já se conhecem, que trabalharam juntos em Arizona na última temporada e que vão voltar a trabalhar juntos em Las Vegas, então acho também uma ótima pick dos Raiders. Na pick 175, Haziya Massis, cornerback de California Golden Bears, um dos melhores valores disponíveis naquele momento, uma ótima pick também, um jogador que chega para trazer profundidade também nesse grupo de cornerbacks que precisava. Claro, aqui a gente já está falando da pick 175, já não tem mais os melhores jogadores do mundo. Mas o Haziya Massis, para vocês terem noção, na minha board, ele era, eu tô até olhando aqui para confirmar, ele era o jogador 111 e o Raiders conseguiu ele na 175. Então é uma steal. Um cara com... Vou até olhar aqui o que eu anotei sobre ele, porque enfim, não lembro o que eu anotei sobre quando eu vi o tape do Massis, né? Mas boas mãos, boa mudança de direção, bom quadril, mas jogava num nível de competição baixo. Então essa é a principal questão que eu anotei com ele aqui. E não teve um bom combine, né? O que com certeza fez com que ele caísse. Então assim, draft excelente da equipe do Las Vegas Raiders. E para fechar, mas não menos importante, eu tô pegando aqui, é o Cleveland Browns, gente. Cleveland Browns terminou, pra mim, talvez a melhor equipe. Vou colocar, Cleveland Browns foi pra mim a melhor equipe do draft de 2026. A equipe
na primeira rodada, deu trade down, acumulou picks, pegou o Spencer Fano na pick 9, que pra mim era o melhor offensive tackle da classe, então não preciso falar mais nada. Na pick 24 pegou o wide receiver Casey Concepcion, um cara para jogar por dentro, no slot, cortar rotas por dentro, pelo meio do campo, numa equipe que precisava de jogadores para produzir no meio de campo, precisava de wide receivers. Na pick 39 a equipe trouxe outro wide receiver, então foi com um double down, Denzel Boston de Washington Huskies, jogadores que se complementam. Isso é muito importante quando uma equipe quer fazer um double down, por exemplo, no draft. Não adianta pegar dois jogadores de características iguais. Pegou o Casey Concepcion e pegou o Denzel Boston. Não são jogadores que vão se ofuscar. Não, são jogadores que vão acrescentar um ao outro em campo, nos treinamentos. Então, o Casey Concepcion é um cara que vai jogar mais por dentro, pelo slot, vai atacar mais meio do campo, produção pós-recepção. E o Denzel Boston, aquele cara atlético, aquele cara grande, com boa envergadura para jogar no outside, bolas contestadas, enfim, jogadores de perfis diferentes que se complementam muito bem. Ótima escolha, ótimo encaixe aqui. Então, três escolhas para o ataque. Depois começa pick 58, Steel, Emmanuel McNeil Warren, terceiro melhor safety da classe. Para mim era para ter saído na primeira rodada. Gosto muito do jogador, um cara extremamente físico, joga com um perfil de linebacker no fundo do campo. Não é um safety para jogar no fundo, é um cara para jogar mais próximo do box, aquele safety que ajuda a parar jogo terrestre, aquele safety que gosta de dar porrada, mas que não é para cobrir tanto o fundo do campo. Não tem o perfil, por exemplo, do Dylan Tinniman, que é um cara para jogar lá no fundo do campo. Não, né? O Emmanuel McNeil Warren é um safety para jogar mais próximo do box, e aqui na pick 58 é uma pick incrível. Pick 86, Austin Barber, um cara, né, tanto a pick 86 quanto a pick 146, o tackle Austin Barber e o center Parker Brasford são jogadores de linha ofensiva para desenvolver mais com um teto interessante. Depois pegou o linebacker Justin Jefferson de Alabama, acho uma pick boa. Não sei se é a melhor pick do mundo, mas acho uma pick interessante. Depois na pick 170, Joe Hoyer de Cincinnati Bearcats, acho uma pick boa para tight end. Então adiciona mais uma peça dentro daquilo que tinha disponível. Achei uma ótima pick. Depois na pick 182 trouxe o QB de Arkansas, Taylor Green. E na pick 248 o tight end Carson Ryan. Então assim, ótimos valores, principalmente no Emmanuel McNeil Warren. Muito inteligente em fazer o double down, né, e pegar dois wide receivers que se complementam. Acumulou picks e pegou para mim o melhor offensive tackle da classe. Pegou jogadores com um teto interessante no dia 3, que é o principal, e bons atletas. Então assim, trabalho muito bom do Cleveland Browns na primeira rodada, na segunda e na terceira rodada do draft. Perfeito do início ao fim. Tá de parabéns. Tá, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou um pouco mais longo que eu gostaria, porque foram 8 equipes. Mas é isso. Não esqueçam, deixem um like no vídeo se vocês gostaram. Compartilhem com os amigos de vocês. Sigam a Endzone Brasil no Twitter, no Instagram. E se inscrevam aqui no canal. Certo? Deixem um like. Um abraço. Valeu. E fui!